Assim, Roberto, o perdão geral é requerido através de uma aliança simulada entre os próprios inimigos, pessoas que estavam praticando vinganças entre si, para alcançar esse objetivo e permanecerem com vida, exercendo a posse e propriedade desses bens, né? O fato é que vários deles permaneceram foragidos por muitos anos. O Coronel Francisco foi um, Lourenço foi outro, o Antônio Mendes Lobato, no decorrer do tempo, termina falecendo, né? E o Francisco de Montes Silva, que era um dos grandes comandantes da família Montes, parece que não sofreu nenhuma retaliação por parte da lei. Ao que parece, eles ficaram bem apiados na administração da capitania. Tanto é que não se conhece nenhum processo, até porque vários deles que andavam com o ouvidor e o escrivão, né, os oficiais do ouvidor geral, foram enterrados ou então foram queimados. Há relato disso que durante o conflito, por exemplo, um dos imigrantes aqui, o sargento-mor Manuel da Cruz Neves, que vai se apiar no sítio Santana, em Barbalha, e formar os Terésios, né, que os Landim, os Macedo, os Coelho, Santana, Sampaio, Saraiva, ele se alia aos Mendes Lobato e migra para o Acaraú para invadir uma casa em que o ouvidor geral havia deixado um baú com seus pertences e com alguns processos. Então, essa tropa em que estava o Cruzinha, que era o apelido dele, do Manuel da Cruz Neves, o primeiro do nome aqui na região, dessa família. Eles vão invadir essa casa, vão salgar a casa desse aliado do ouvidor, vão abrir o baú, retirar uma capa de lamiste, que era um tecido utilizado pelos magistrados na época, botar uma peruca na cabeça, eles põem essa peruca do juiz na cabeça, e com a vara branca, que era dos bacharéis em direito, saem fazendo mangofa, né, do juiz e rasgam os processos. Então, houve essa perda documental na época e foi confeccionada uma documentação nova, feita principalmente pelos aliados dos Montes e dos Mendes Lobato, que conseguiram imediatamente, corrompendo e ameaçando o governador geral da capitania, o Manuel Francês, né, a deixarem eles nomearem pessoas aliadas para os cargos, por exemplo, de ouvidor geral substituto. Então, e o José Mendes Machado, onde é que estava durante esse período já de arrefecimento? Ele estava da Bahia, voltou para Pernambuco, tentando retomar o seu posto e exercício de juiz aqui na capitania, só que o governador do Pernambuco, ele não permitiu e prendeu, deu voz de prisão ao ouvidor geral, naquele momento, o deixou preso por algum tempo e o remeteu para Portugal, onde em 1745 ele aparece com algumas petições, ainda tentando ser indenizado por perdas, danos materiais da sua estada aqui como ouvidor geral no Ceará. E é pago em caixas de açúcar pela coroa portuguesa na época. Esses foragidos, as lideranças de parte a parte, terminam alguns retomando as suas glebas de terra, só que o Cariri passa a posse dos Mendes Lobato, passam a ser os maiores latifundiários aqui. O grupo dos Feitosa se reduz ali, recuam para Santana do Cariri em direção ao sertão dos Inhamuns, sendo os maiores proprietários dessas glebas, nessa parte da capitania, e se isolam social e geograficamente nessa época. Os Mendes Lobato vão se aliar com outros imigrantes aqui, outras famílias, entre elas a família Sampaio, a família Cruz Neves, da qual eu já falei, a família Macedo, a família Figueiredo, Barreto, Adorno, isso. E vão negociando suas glebas de terra, os Mendes Lobato, vendendo a outras pessoas, né? Vai havendo uma sucessão. Isso representava não só uma simples relação de compra e venda, mas uma associação guerreira, militar, política,
Porque cada indivíduo que vinha ser seu vizinho desses indivíduos, estava ali prestando uma relação de vassalagem, né, de política da boa vizinhança, né, um apoio. Entre esses indivíduos eu cito um, que é o tenente José Pereira Aço, português de Barcelos, trisavô do padre Cícero Romão Batista. Que depois esteve envolvido no conflito do Ferro e do Aço, né, com outro português, que a gente fala em outro vídeo, né, um outro capítulo. Exatamente. Da história colonial aqui do Cariri, muito importante. Vai ser uma ramificação desse conflito principal também por terra, né, desse conflito de 24. Então, Roberto, não se sabe, não se conhece nenhuma liderança desses conflitos que tenha sido apenada. Dizem que o coronel Francisco Alves Feitosa ainda chegou a comprar o perdão a um falso príncipe que andou aqui no Brasil acompanhado de um padre na época e recolheu fortuna, acumulou fortuna com isso, se passando por falso príncipe. Isso vinha através da tradição oral dita principalmente pelo médico francês Pedro Teberge, que morou no Icó, né, e faleceu em 1864. Apesar de ser fruto da tradição oral, a principal fonte de informação, o arquivo histórico ultramarino revela que, nessa época, em 1724, houve realmente um falso príncipe andando nas margens do Rio São Francisco, que era a terra natal desses invasores brancos que entraram em conflito aqui no Cariri. Então, serve como bússola, como orientação, né, e preenche atos essa tradição oral que vem, vez por outra, sendo confirmada. O que também é interessante citar é que o mesmo desembargador que vem aqui em 1731 apurar os fatos, ele vai ser recebido de maneira não amistosa pelos moradores do Cariri. Por quê? Havia rumores, a partir de uma violação de correspondência desse ouvidor, feita em desfavor do ouvidor, de que além de vir apurar e prender indivíduos aqui relacionados a esse conflito de 24, ele também vinha dar posse à Casa da Torre. Veja só, como andava paralelo, né, toda essa conjuntura, né, política financeira, né, envolvendo a terra, a principal fonte de riqueza na época, a terra, o gado, o ouro. Então, ele, quando chega aqui, ainda consegue prender alguns indivíduos, inclusive esse trisavô do Padre Cícero, que é algo que a gente vai falar mais detidamente em outro episódio, e consegue acalmar um pouco aqui os ânimos. Apenou indivíduos aqui no Cariri porque existia a estrada real, era mais fácil chegar aqui do que nos Inhamuns. Lá nos Inhamuns, essa autoridade, esse desembargador, disse que quando se aproximava, havia uma teia de comunicação em que os aliados do ouvidor-geral José Mendes Machado eram avisados, Feitosa, e fugiam para a capitania do Piauí, que é ao lado. E como a divisa entre o Piauí e o Ceará é formado por uma cadeia montanhosa chamada Ibiapaba, existem duas passagens principais por ela que possibilitam a passagem com animais, né, com carros que eu digo com carroças, né, carros de boi, que existiam na época. Ou pela região norte, que até hoje existe uma falha nessa cordilheira que passa ali por Crateús, e outra aqui, que é entre a Chapada do Araripe e a Ibiapaba, entre Inhamuns e Cariri, que é de mais ou menos 40 quilômetros que as divide. E na época não era bem usual. Só conhecia essa passagem os índios e, consequentemente, seus aliados. Então, oportunizava essa fuga o tempo todo, né? E essa não aplicação da lei, do alcance do braço da coroa portuguesa, do Estado português, né, para apenar essa gente. Heitor, uma coisa que eu acredito que quem está nos assistindo deve se perguntar muito é sobre essa questão geográfica, né? Quais são as referências geográficas que nós temos hoje desses campos de batalha, né? Existem localidades aqui no Cariri que foram nomeadas tendo em vista fatos pretéritos, né, envolvidos não somente com a Guerra de 1724, mas com outros conflitos. Da Guerra de 1724, o que é que a gente pode destacar aqui na região do Cariri, que tem nome por conta desse conflito? Roberto, entre a Ribeira do Jaguaribe e a do Salgado, são vários os locais que ganharam nome
nomes a partir desses conflitos. Aqui no Cariri, a mais conhecida é o sítio Emboscadas, que fica em Missão Velha, próximo à Cachoeira. Por quê? Como eu já citei uma vez aqui, a estrada que servia a esses indivíduos era à beira do rio, eram as ribeiras. Eles, ao migrarem pelo Salgado, né, nesses conflitos, houve uma emboscada montada pelos Mendes Lobato e Montes contra a tropa do ouvidor-geral, né, e os Feitosa. E lá dizem que eles se improvisaram uma defesa, né, e daí conseguiram sobreviver, né, justamente nesse sítio Emboscadas. Esses conflitos militares, utilizando o sítio Emboscadas, elas vão se repetir em outras rebeliões e revoluções, como em 24, né, na Confederação do Equador, como na Guerra de Pinto Madeira. Ao que parece, a geografia favorece a uma emboscada militar, né, literalmente. Por quê? A margem esquerda do rio, ela é suave, e a margem direita, ela é um talhado, como o matuto, o sertanejo, nós matutos chamamos aqui, né? Ela é íngreme e formada bem rochosa, uma angulação acentuada. E há uma curva na margem desse rio Salgado, depois da cachoeira. Então, o indivíduo que vem migrando pela margem desse rio, quando ele foi emboscado pela frente, geralmente eles marchavam em fila indiana. Era uma estratégia já indígena, algo desde o período de 1500, em que eles adentravam a mata em fila indiana. Porque não dava para migrar numa coluna romana, numa herança do combate romano, greco-romano, em colunas. Tanto é que coronel vem de coluna, né? Dentro da mata. Ela era muito fechada, então tinha que vir como o índio ensinava, em fila indiana. Então essa fila vinha o corpo, a vanguarda e a retaguarda, né? Nessa linearidade. Então, quando quem emboscava atacava pela frente e pelo flanco, pela lateral, quando esse indivíduo fosse se retirar pela margem direita do rio, não tinha como. Ele ou ia morrer afogado, né, e não conseguiria subir a parte escarpada da margem do rio Salgado. Então seria um alvo fácil. Então eu acredito que a logística militar na época fosse essa, envolvendo essa porção geográfica ali em Missão Velha, sítio Emboscadas, né? Missão Velha também é um nome que vai ser construído durante esses conflitos, porque até então era chamada apenas de Cachoeira, as referências documentais. Depois de 1724, os índios eles se retiram, tanto por conta do conflito, que eles eram recrutados, ou então aliciados, né, para adentrarem essas tropas. Então eles vão abandonar a missão do padre, eu já falei o motivo, né, e também por conta de uma seca que durou aproximadamente 7 a 8 anos. Ela começa em 1723 e vai mais ou menos até 1728, 29. Dizem até que algumas fontes aqui secaram. Fontes d'água. Uma seca muito rigorosa. Muito rigorosa. E isso obrigou a saída desses índios nessa primeira missão. Então ficou conhecido como Missão Velha. Eles vão ser reagrupados depois aonde? Em Missão Nova, que é justamente terra de um irmão do padre José Mendes Lobato. Vai ser terra do coronel João Mendes Lobato. Que vai montar lá a primeira capelinha que se conhece aqui no Cariri, que era em Taipa, depois é reformada no século XX, né? Isso. Então, Missão Velha, Emboscadas são exemplos de topônimos surgidos nessa época, né? Salvo engano, certa vez você citou a Lagoa do Juiz, Riacho do Juiz, alguma coisa a tradição oral registrada por João Brígido, Pedro Teberge e Bernardino Gomes de Araújo, eles citam o lugar chamado Juiz, né, que é próximo em Aurora, no atual município de Aurora. Que tem um sítio Juiz lá. Até hoje permanece. Foi terra do Padre Cícero. Posteriormente. Deixou como herança, inclusive. O conflito
do Coxá, não é? Vai ser motivo por causa das minas de cobre. Então lá dizem que um juiz foi morto pela tropa dos montes. Ao que parece não foi, certeza, não foi o juiz José Mendes Lobato, né? Pode ter sido algum substituto. José Mendes Machado, né? E José Mendes Machado, desculpe. E também é herança dessa época, é também aqui no Cariri, eu esqueci de falar. Perfeitamente. Existe o sítio Cangalhas também, o lugar chamado Cangalhas, próximo a Arneiroz, aqui no sertão do Inhamuns, que dizem que nessas marchas houve outra emboscada lá, um conflito, e os feitosos teriam posto animais e cangalhas e mantimentos ao redor para poder se entrincheirar e se defender desse ataque. Então são diversos os nomes. Excelente. Bom, então, né, depois dessa verdadeira aula que o Heitor nos deu sobre esse conflito que ocorreu aqui na região do Cariri, acho que talvez seja um dos relatos audiovisuais mais extensos sobre essa guerra, né? Acredito que vai auxiliar bastante, vai direcionar bastante as pesquisas de muita gente. Nós podemos tirar duas lições muito importantes, né? Primeiro, de como a ausência do Estado fortaleceu o dito mandonismo local, né? Mandonismo esse que posteriormente se instrumentaliza a partir da fundação da Guarda Nacional, né? Na figura do coronel, né? O coronelato, e que tem o seu ápice de poderio a partir do governo do Manuel Ferraz de Campos Sales, né, que foi um dos presidentes que se valeu dessa estrutura política já pré-existente para ter governabilidade. E isso eu vou gravar um vídeo específico falando sobre essa chamada política dos governadores do Manuel Ferraz de Campos Sales. Outra questão que é muito importante, o Heitor citou a escrita dos historiadores positivistas, né? Em outra oportunidade também eu vou falar sobre essa questão teórica da historiografia, mas é muito relevante a fala dele, por quê? Porque os positivistas eles se valiam de documentos, né? E não era qualquer documento, não era qualquer documento que eles elencavam como prova, né, para escrever seus textos. E, infelizmente, muitos pesquisadores ainda se valem dessa metodologia, né? Quando nós temos aí a tradição oral, quando nós temos aí as questões geográficas, enfim, vários depoentes que ao longo das décadas, né, no desenvolvimento historiográfico, eles foram inclusos como fonte, né, e passaram a vigorar. Então, a fala do Heitor foi muito importante, por quê? Porque ela mostra que a tradição oral, a oralidade, ela tem uma relevância muito grande na pesquisa historiográfica e que, se processada corretamente pelo historiador, ela finda, pelo método indiciário, né, sendo instrumento de validação de diversos pontos chaves, né, do discurso histórico que está sendo montado para tratar de determinado assunto, né? Então foi muito salutar, por quê? Porque o Heitor ele mostra que o Pedro Taberge, que o João Brígido, eles beberam da fonte da oralidade, mas que essa documentação hoje digitalizada e disponibilizada pela Torre do Tombo, ela mostra que eles estavam corretos, né? Que a oralidade, o discurso oral, ele se forma a partir, né, de elementos que se cristalizam ali em determinada comunidade. E outra coisa, pessoal, o documento ele não é livre de intenção. Então, o que é que o Heitor cita? O Heitor cita autoridades que eram corrompidas, né? Então você chega, você pega uma carta patente, você pega uma carta de Sesmarias, e que muitas vezes aquele documento pode ter sido feito justamente numa ocasião dessa, né? A pessoa vai fazer um relato de viagem, ela coloca ali as suas impressões. E não existe imparcialidade, né? Todo mundo tem um determinado local de fala, e esse local de fala incide sobre a produção das fontes, né, do que hoje nós enxergamos como fonte. Então eu gostaria muito de agradecer a você, Heitor, pela disponibilidade, né? Outras visitas serão feitas para a gente tratar sobre outros tópicos do Cariri colonial, mas por hora é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, compartilhem, né, curtam e ajudem a divulgar, a massificar esse conhecimento. Até a próxima, um abraço.